Como aprender sobre investimentos? Quais livros podem ser boas fontes de informação para quem investe ou para quem deseja investir? Como os livros podem tornar o investidor melhor? Quem responde tudo isso é o analista da Isinvest, Murilo Breder, logo depois da vinheta. Oi, Murilo, seja bem-vindo a mais uma edição do programa. E aí, Fabi? Pois é, eu recebo mensagens de todos os tipos aqui dos investidores. Algumas são agradecendo as recomendações, outras são elogiando os programas aqui do Invest News. E um pedido muito comum que eu recebo é de investidores querendo aprender também, né, não só a receber o peixe, mas aprender a pescar. Né? E pensando nisso, eu decidiu testar essa pegada mais educacional aqui no Análise de Associação e recomendar os melhores livros que eu li sobre mercado financeiro que me ajudaram a ser um investidor melhor. Eu espero que o investidor saia desse programa com algumas dicas importantes ali sobre que livros ler. É isso mesmo, Murilo. Aprender sobre investimento nunca é tarde, nunca é demais e as fontes não se esgotam, né? Já cresceu bastante o número de investidores aqui no país, mas ainda uma grande parcela não investe dinheiro. Explica para a gente, então, sobre a importância de investir e também de buscar informações e conhecimento no mundo dos investimentos. A questão é que quando você compra uma ação, você compra de alguém que está vendendo. Ou seja, é uma pessoa que tem uma opinião contrária à sua. Então ela acha, sendo bem simplista, que a ação vai cair e você acha que vai subir. E para você vencer essa batalha com a outra pessoa do outro lado da tela, é preciso saber muito bem o que você está fazendo. É óbvio que dá para investir sem ter que se preocupar muito com isso. Uma das formas é você investir através de fundos de investimento. Você delega a função para um gestor, mas em contrapartida você paga a taxa de administração, você pode pagar a taxa de performance, tem imposto de renda. Uma outra forma também é através de ETF, de índice, né, como o BOVA11 e o SMAL11, que replicam o índice Bovespa e o Small Caps, e o seu retorno vai ser na média de mercado e mesmo assim não consegue escapar do imposto de renda. ETF também tem imposto de renda. Então, se o investidor quer um retorno acima da média de mercado, uma das opções que ele tem é investir por conta própria em ações, até porque ele tem um benefício fiscal ali que ele não vai pagar imposto de renda se ele vender menos de 20 mil reais por mês. Então, apesar de todo esse conteúdo que tem no YouTube, tem no podcast, várias matérias jornalísticas aí, até mesmo nossos relatórios de carteiras recomendadas, apesar de tudo isso, eu acredito que o conhecimento do investidor mesmo, ele se aprofunda quando ele senta e vai ler um livro. Porque nesse livro, o autor, ele muitas vezes ele consegue colocar em algumas poucas páginas um trabalho da vida dele, que ele demorou 20 anos estudando, tá ali tudo consolidado na forma de um livro. É claro que é muito mais prazeroso ver podcast, ver vídeo, mas é ali que está o conteúdo mais denso. Eu acho que é esse nível, quando o investidor chega no momento de uma leitura boa, é que ele consegue avançar o nível. Então, por isso que esse programa acho que vai encaixar muito bem aqui com esse nosso propósito de não apenas dar o peixe, né, falar as ações, as nossas carteiras, a nossa visão de mercado, mas também mostrar para o investidor como que ele também consegue raciocinar por conta própria. É isso mesmo, então a gente traz aqui para o pessoal hoje um guia não definitivo dos melhores livros para o investidor, baseado nos livros que foram lidos pelo Murilo e tornaram a ele um melhor investidor. Vamos então, Murilo, compartilhar suas recomendações para o pessoal? Começando então sobre pré-investimento, né? O que é preciso para quem vai dar os primeiros passos aí no mundo dos investimentos e quais são os livros que você recomenda? É isso aí, eu até chamei essa lista de fato de guia não definitivo, porque eu continuo lendo muitos livros e eventualmente eu vou ajustando essa lista, melhorando, otimizando ela cada vez mais, né? Então, alguns disclaimers aqui. O primeiro, eu não li todos os livros do mundo, então tem muito livro por aí que é super recomendado, mas como eu não li, eu decidi deixar de fora. Aqui só estão os livros que eu de fato já li e eu acho que me ajudaram a ser um investidor melhor. Um grande exemplo que não está nessa lista é o Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo. Por incrível que pareça, eu não li esse livro, eu li vários outros, mas esse ainda não, um clássico, é verdade, né? Mas esse tá faltando, é um que tá na minha lista para ler ainda. E todos os livros que estão aqui realmente foram lidos por mim, e além disso, é importante o investidor não ter preconceito com o título do livro, porque muitos foram escritos originalmente em inglês, e aí, quando vai traduzir, fica aquela sensação de filme de sessão da tarde. Você lembra aquele filme Tiras da Pesada? Enfim, o título em inglês tem um outro nome, né? E aí, quando você traz para português, fica um título às vezes meio estranho. Não se deixem enganar pela capa. Muitos livros aqui podem ter um título meio estranho, mas
são realmente um conteúdo bastante interessante. E eu decidi falar, antes de livros de investimento mais aprofundados de ação, fazer essa parte mais de pré-investimento, porque muitos investidores já querem chegar logo e investir direto em ação, não está aprendendo agora, mas já começa a comprar ação logo de cara. Antes de tudo, gente, a gente precisa aprender, isso aqui é um jogo mental, você precisa aprender a lidar consigo mesmo, com a pessoa na frente do espelho, né? Então, todo jogo aqui, você precisa vencer na sua mente. Então, antes de você querer começar a analisar a ação, tem vários livros, eu selecionei 3 deles que são bem relevantes para o investidor, tá? O primeiro deles, eu acho que é um título que a galera tem um certo preconceito já com o título mesmo, que é Os Segredos da Mente Milionária. Parece um livro super de coach, super, enfim, midiático, mas tem muito conteúdo interessante ali nesse livro, muito ensinamento. Eu lembro até hoje de um trecho que ele fala que você precisa economizar, investir, mas que todo mês o autor do livro ele tirava um dia para comemorar. Então ele saía, fazia um jantar caro, por exemplo, para poder realmente comemorar as pequenas vitórias. Ele economizava durante todo o mês, mas ele tinha aquele um dia que ele conseguia realmente aproveitar tudo aquilo. Porque a vida, afinal de contas, é equilíbrio, né? Então, Os Segredos da Mente Milionária ele vai abordar muito essa questão de como que os milionários pensam sobre dinheiro. Rápido e Devagar, livro clássico. O autor desse livro foi ganhador de um prêmio Nobel. E aqui ele vai falar muito de finanças comportamentais. Então, a gente vai... E aqui é um dos principais ensinamentos para investir no mercado financeiro. Você precisa entender que quando você quer comprar uma ação e achava ela boa, mas aí a ação começa a cair, em tese ela ficou melhor ainda para você, né? Mas na sua mente, o seu corpo, o seu comportamento vai te travar um pouco, né, investir nesse tipo de ação, porque você vai ficar um pouco mais defensivo. Quando você se entende, né, e sabe que tem esse comportamento, você vai lá e pensa, putz, cara, deixa eu ser racional. Se eu decidir que eu ia comprar essa ação nesse preço e agora ela está mais barata, então eu vou comprar mesmo assim, não importa se ela está caindo, né? Então, se você entende isso, e Rápido e Devagar ele vai abordar isso. Mas é um livro que ele fala de muita coisa. Tem 1 ou 2 capítulos lá que é de mercado financeiro mesmo, tá? E o terceiro livro, que eu também gosto bastante, que é o Mindset, a Psicologia do Sucesso. E aqui é um livro que não tem nada a ver com o mercado financeiro especificamente, mas a pessoa que lê esse livro, eu acho que, assim, para mim foi bem assim, tá? Ela destravou muita coisa assim da minha mente, porque a autora, que é a Carol Dweck, ela basicamente mata o mito de que existe esse QI determinístico, que as pessoas nascem inteligentes, outras nascem não tão inteligentes e que isso é assim pro resto da vida. Ela te mostra que é preciso, você consegue aprender muita coisa no meio do caminho. Quando você entende que não existe esse negócio de QI determinístico, que você aprende no meio do caminho, isso destrava muita coisa para a vida de uma forma geral, né? Inclusive para investimentos. Então eu quis falar dessa sessão antes, porque não adianta a pessoa ter a mente travada e achar que ela não vai conseguir aprender, porque se esse fosse o racional, nem adianta e descer para uns livros abaixo que eu vou comentar sobre investimentos, porque é preciso ter essa percepção, essa vontade, saber que você consegue aprender sim muitas coisas de mercado financeiro. Os conceitos são simples, né? Então, mas é preciso primeiro passar por essa primeira fase. Tá ótimo. E falando agora de renda variável em específico, né? A gente teve aí o número de investidores na Bolsa Brasileira batendo um recorde. Hoje são quase 4 milhões de CPFs na nossa Bolsa. Quais referências, então, você consegue trazer para a gente, para quem está começando na renda variável? Boa, um livro aqui que já deve ter passado pelo programa aqui umas 5 vezes, mas eu vou recomendar toda vez, até que todo mundo leia este livro, que é Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. É nesse livro que mostra esse gráfico maravilhoso aqui, que vai colocar na tela agora, de o retorno da ação nos últimos quase 200 anos aí, em relação aos outros tipos de investimento. Esse livro, o autor, ele te prova que é uma carteira diversificada de ações, é o melhor investimento possível no longo prazo. Eu tive a sorte de ler esse livro com 18, 19 anos, e aí comecei a investir logo de cara, depois que eu aprendi que é o que faz sentido, de fato, no longo prazo. Então, esse aqui é um dos gráficos, tá? O livro, ele discorre de uma infinidade de estudos ali, se vale a pena entrar em IPO ou não, se empresas de preço-lucro mais baixo
performam melhor do que empresas de preço-lucro mais elevado. Ele faz vários estudos, tá? Não é só... A mensagem principal é essa, uma carteira diversificada de ações, o melhor investimento possível no longo prazo, mas ele vai muito além disso. Investindo em ações no longo prazo, de Jeremy Siegel, eu acho que é uma leitura muito importante para o cara que quer começar a entrar na Bolsa de Valores, tá? Outro livro, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Esse livro também é legal porque o autor ele vai te dar uma pegada muito mais de longo prazo mesmo, e o investidor brasileiro, né? Então faz muito sentido muito daquilo que ele fala. No início ele conta uma história da época que ele era operador de pregão, que eu achei muito legal reler a história de como que era antigamente, e essa visão de investimento em dividendos por longo prazo. Então, Faça Fortuna com Ações é um livro muito bacana, muito fácil de ler, eu também recomendo para quem está começando em renda variável. Outro livro, O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter Lynch foi um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele está vivo ainda, não falei no passado, mas ele está vivo, né, o Peter Lynch. E esse livro é muito legal porque ele mostra que o jeito Peter Lynch de investir, na verdade, é bem simples, tá? Então, o investidor que acha que mercado financeiro é uma coisa totalmente de outro mundo, não é não. Quem lê O Jeito Peter Lynch de Investir pode quebrar bastante preconceito sobre esse tipo sobre investimento em bolsa de valores. Um Investidor de Bom Senso, de John Bogle. Esse livro também é muito legal, porque o autor vai te provar... esse aqui tem que ter um disclaimer, que é o seguinte: ele foi escrito na realidade norte-americana, e lá é muito mais difícil bater o índice. Aqui no Brasil é mais fácil, porque o Ibovespa é muito concentrado em bancos e commodities, né? Mas ele prova que investir em ETF é uma ótima ideia. Resumidamente é isso, ele vai te provar por A mais B, tá? Que é melhor. Principalmente no cenário dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é uma outra história, mas para quem está começando a investir, começar por ETF é uma boa opção, tá? E esse livro aí, ele vai muito nesse caminho. Outro livro, todos os livros aqui são fáceis, tá, de ler, porque a gente está começando agora. Eu separei justamente livros para o investidor que está começando agora em renda variável. Outro livro bacana, As Escolhas de Warren Buffett. Esse é o livro mais fora do radar, não é um livro que foi best-seller nem nada, mas é um livro que mostra o jeito que o Warren Buffett gosta de analisar ali as ações. Então, por exemplo, algumas características comuns de serem empresas mais antigas, com lucros crescentes, pagadoras de dividendos. E nesse livro ele até aborda um pouco como que o Buffett faz um certo valuation estimando o dividendo que as empresas pagam. Então, para quem já quer começar a ter um pouco de tato ali sobre valuation, as escolhas de Warren Buffett começa a dar um pouco mais de divisão sobre esse lado. E por fim, o último livro, que aqui é um pouco mais de filosofia do que renda variável, mas que tem muito a ver com renda variável, é o Iludidos por Acaso, do Nassim Taleb. Inclusive, acho que o livro mais famoso dele é o Antifrágil, que também está na minha lista, eu vou falar daqui a pouco dele. Mas eu acho que o Iludidos por Acaso tem que ser lido antes do Antifrágil. Inclusive, ele foi escrito antes do Antifrágil, e é um livro que ele vai abordar muita questão da sorte na nossa vida, e consegue aplicar muita coisa disso ao mercado financeiro. Então, ele tem um exemplo clássico do Nassim Taleb que fala que não é porque você atravessou a rua sem olhar se estava vindo o carro ou não, e chegou do outro lado da rua, que essa foi uma boa decisão, né? Não foi porque você brincou de roleta russa e sobreviveu que essa foi uma boa decisão. Então, muitas vezes no mercado financeiro tem disso, né? Você acaba ganhando bastante dinheiro, mas fazendo um negócio muito arriscado que não faz sentido. Então, eu acho que o Iludidos por Acaso é um livro que, enfim, todo mundo deveria ler no ensino médio ainda, sei lá, não tem nada a ver com o mercado financeiro, já deveria ler ali, porque já abre muito a mente, e eu recomendo esse livro também nessa cesta de outros livros que eu acabei de comentar. Tá ótimo, Murilo. E para quem deseja sair da média, subir de nível aí no mundo dos investimentos, quais livros você recomenda? Agora são realmente para quem é um investidor que quer realmente se destacar. E aqui eu acho que um livro que todo mundo tem que ler também é O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. O Howard Marks dá um show nesse livro, sério. Ele traz uma visão de gestão, né? Porque ele é um gestor de um fundo bilionário da Califórnia. Então, ele traz muitos insights de uma forma muito simples. Um dos insights que tem nesse livro é que a carteira de ações tem que ser igual um time de futebol. E, na verdade, ele faz até uma brincadeira, né? Porque futebol lá nos Estados Unidos, o pessoal sempre remete a futebol norte-americano, né? Futebol lá seria soccer, né? Então, ele fala, não é futebol, é soccer. Porque o time de futebol americano, você tem um time para atacar e um time para defender. Basicamente é isso, são dois times diferentes.
Mas no mundo dos negócios, na Bolsa de Valores, você não consegue ficar trocando de time o tempo inteiro. Você tem que ser tipo um time de futebol. Começa com os 11 ali em campo e vai fazendo pequenas alterações. Você tem que ter zagueiro, lateral, meio de campo, atacante. Então, é o Howard Marks que traz essa visão. Essa é só uma das coisas. O livro é sensacional, fantástico, recomendo. O Investidor Inteligente, clássico. Esse aqui não tem como fugir. Só que eu deixei ele por último, né? Muita gente fala do livro clássico, mas põe ele para ler logo de cara. E eu não acho que essa é uma ordem boa. É um livro difícil, um livro antigo. Então, tem uma linguagem um pouco mais chata mesmo, mais técnica de ler, um livro difícil. Muitas vezes você lê uma frase, você não entende a frase. O livro está em português, você relê a frase e mesmo assim fala, nossa, calma aí, esse aqui está um pouco difícil. Esse é um livro, um pouco nessa pegada, né? Mas é um baita de um livro. É o cara que conseguir entender mesmo o investidor inteligente, ele deslancha, tá? Acho que é um livro realmente com muito insight ali dentro. O Antifrágil, do Nassim Taleb, agora sim, né? Acho que está na hora do cara entender o conceito de antifragilidade. O Nassim Taleb, eu acho ele um pouco repetitivo, tá? Acho que quem lê 1 ou 2 livros do Taleb vai ver que muitas histórias se repetem, ele acaba reutilizando muita coisa, mas o conceito é um livro grande, esse do antifrágil, mas, pô, se você comprar o livro e ler 100 páginas, as primeiras 100 páginas do livro, você já pega muito o conceito e eu acho que vale muito a pena. Livraço, tá? O do Nassim Taleb. E por último, outro livro fora do radar falando de Warren Buffett. Eu falei das escolhas de Warren Buffett na pergunta anterior, e agora tem o livro Warren Buffett e a Análise de Balanços. Então é um livro que ele vai debruçar ali sobre como que o Buffett olha na hora de fazer a análise de balanços de companhia. Então, por exemplo, falando que o Buffett ele não gosta muito de empresas de tecnologia, porque são empresas que gastam muito em pesquisa e desenvolvimento, e é um negócio que é um dinheiro que você vai gastando ali e muitas vezes demora a vir um retorno, né? Até você descobrir um produto de fato inovador. Então, assim, é um livro bem bacana também para quem já está no mundo do mercado financeiro, já investe, mas quer dar seus próprios passos ali na hora de fazer análise de balanço e ter um livro que mostra a visão de como o Warren Buffett faz isso. Eu acho que é um bom passo que o investidor pode dar. Então, acho que essa aí fecha a lista do guia não definitivo de livros que o investidor deveria ler, na minha visão, tá? Pelo menos foram os livros que eu li e que me ajudaram muito a me tornar um investidor melhor. Tá ótimo, Murilo. E depois de todas essas dicas, você ainda consegue trazer um bônus para o pessoal? Na sua avaliação, quais livros todo mundo deveria ler, independentemente de ser investidor ou não? Exato, tem 2 livros aqui que eu não poderia aproveitar esse programa mais educacional falando dos livros e não falar deles. O primeiro deles é Por que Nós Dormimos e, segundo eu mesmo, o melhor livro de 2020, tá? Pelo menos o melhor livro de 2020 que eu li. Enfim, todo mundo tem essa visão de que o cara bem-sucedido, o CEO, é alguém que dorme 6, 4 horas por dia e que vive no 220 o tempo inteiro. O autor desse livro, ele quebra vários mitos sobre isso e mostra que é super importante nós dormirmos. É um jeito de você queimar mais gordura, reter memória, enfim, é muito importante. Ele quebra, por exemplo, um mito lá de que se você dormir 6 horas de segunda a sexta, mas compensar no final de semana, será que isso vale a pena? Ele mostra que não. Enfim, é um livro muito legal e recomendo realmente para todo mundo, não importa se é investidor ou não. E o outro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Outro livro com um título um pouco que talvez vai afastar um pouco de gente aqui, pode ter preconceito com o título, mas é um livraço, um livro antigo, na pegada do Os Segredos da Mente Milionária, né? Mas é um livraço porque ele vai te ensinar a ter o tato com as pessoas. E aí, independentemente se você é investidor, você trabalha em algum lugar, se relaciona com alguém, e a forma que você... E é um negócio que você aprende, tá? Que você pratica essa empatia, o jeito de escutar as pessoas. Então, para quem está iniciando, às vezes, no mercado de trabalho, ou mesmo para quem está no mercado há bastante tempo, esse livro, o cara traz bastante insights sobre isso. Então, esses 2 livros aqui, acho que complementa toda a lista que eu falei para os investidores, mas que eles se aplicam, na verdade, a todo mundo, na minha humilde visão. Então eu imagino que essa lista de livros ela deve ajudar muitos investidores, mas eu também sei que ainda vai restar algumas dúvidas, principalmente para o investidor que procura algo mais específico, como, por exemplo, livros que ensinem sobre evaluation. E aqui eu tenho uma notícia boa e uma outra ruim ao mesmo tempo, tá? Eu particularmente não aprendi evaluation lendo o livro, tá? Aprendi muito em várias, assim, é algo que eu aprendo até hoje, porque quanto que vale alguma coisa, né? Eu vou até
você está sempre aprendendo novas formas de reavaliar alguns ativos, inclusive a arte, né? A arte e, ao mesmo tempo, a técnica, que é a mistura dos dois, que é o valuation, é um negócio que é mutável, né? Porque, principalmente agora, no cenário de alta tecnologia, tudo avançando muito rápido, a gente está aprendendo a fazer valuation agora de empresas de tecnologia, né? Que é um negócio que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha na Bolsa de Direito, né? Então, eu aprendi com competições de mercado financeiro, aprendi durante a faculdade, vendo vídeos na internet, estudando para certificações de mercado financeiro, aprendendo, conversando com profissionais de gestores e analistas mais experientes do que eu. Foi muito nessa pegada, lendo relatórios, bons relatórios de outros lugares, entendendo como que o cara pensa na hora de fazer o valuation dele, né? Tudo isso eu fui aprendendo. Então, existem sim alguns livros na internet muito bem avaliados de valuation, mas como eu não li, não utilizei eles, decidi deixar de fora nessa lista, mas o investidor, acho que vale a pena sim dar uma olhada nesses livros, mas aí depois eu queria pedir um feedback para a galera que acompanha, que chegou até aqui, para comentar, fazer os comentários aqui, se vocês gostaram dessa pegada mais educacional, dos livros, porque a gente pode fazer eventualmente um programa daqui para frente com a lista de livros para análise técnica, se alguém tivesse interesse de aprender sobre análise técnica, ou quem sabe também uma pegada educacional, um vídeo, uma sequência de vídeos sobre valuation, por exemplo, né? Eu teria que, vai dar um certo trabalho, é quase uma aula, montar, né, um programa de análise de ação sobre valuation, mas vai ser um prazer. Eu queria saber o feedback de vocês, comenta aqui embaixo, porque se tiver muito comentário, se tiver muita curtida no comentário ali, é algo que a gente vai deixar na manga para fazer em breve para vocês, porque eu sei que é um tema muito demandado, essa questão do valuation, e enfim, eu acho que vale a pena a gente abordar isso. Mas enfim, espero que tenham gostado da lista de livros. É isso aí, pessoal. Aproveitem para deixar aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam desse formato, dessa nossa edição aqui do programa, e também para conferir as dicas do Murilo, para vocês que querem dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, ou para quem já é investidor e quer se tornar melhor. E agora a gente segue aqui a nossa programação do Analistas em Ação. Como sempre, em toda edição, a gente traz perguntas que são enviadas pela nossa audiência e separei 2 delas para o Murilo responder. Vamos a elas? Bom, Murilo, a primeira pergunta que a gente tem é do Davi Pinheiro, e ele pergunta: a liquidez de uma ação tem uma influência muito grande para um pequeno investidor? Ele até cita o exemplo da Taesa, né? TAE 11 e TAE 4. Depende bastante, tá? Porque, assim, no caso de TAE 4, tem uma liquidez aqui de 4 milhões por dia, na média, né? 4, 2, enfim. E isso é ok, tá? O pequeno investidor consegue comprar ações, as preferenciais de Taesa, apesar da Unity ser bem mais líquida do que a preferencial, ele vai conseguir comprar a preferencial sem problema algum. E como é a mesma empresa, se TAE 11 sobe 2%, a preferencial deveria subir 2% também, mesmo tendo uma liquidez menor. Então, não tem tanto problema. Só que esse exemplo, assim, é a mesma coisa de Copel 6 e Copel 11. Copel 6 tem um volume ainda maior do que a Copel 11, as duas, se o investidor pode escolher, tanto faz. Nesse exato momento, tanto faz. A minha carteira tem Copel 11, porque eu acho que Copel 11 vai ganhar em breve um volume maior do que Copel 6, por isso que eu já decidi colocar Copel 11 na carteira. Mas nesse exato momento as duas têm uma liquidez bacana. Mas Copel, por exemplo, existe um Copel 5, que não é negociado direito na bolsa, entendeu? Então tem muitas empresas que têm esse ticker, um ticker que não é negociado, rarissimamente negociado. Na prática, para o investidor ter algo em mente na cabeça aqui, eu acho que dos 300 mil, 500 mil reais pelo menos por dia, ele não tem problema algum com isso, tá? Mas se você pega um ativo que muitas vezes não tem nem negociação, acontece, tem papel que tem dia que nem tem nenhuma transação, aí eu acho que é um alerta quase que vermelho para o investidor ficar de fora e é uma preocupação maior. Fora isso, não tem grande... O investidor não precisa preocupar tanto com liquidez fora esse ponto não, tá? Legal, temos também a pergunta do Pablo Albino, e ele questiona: quando o BNDES desovar suas ações da Copel, a cotação vai cair? Inclusive, aproveito também para emendar uma outra pergunta da Copel, também enviada pela Patrícia M. O quanto a Copel é afetada pela crise hídrica? Boa. Então, só para contextualizar, eu até comentei que Copel está um pouco de lado, justamente porque o mercado está esperando o BNDES vender. Metade da posição que ele tem na companhia está servindo de âncora para os papéis de Copel, que estão andando meio de lado por conta disso.
O processo de follow-on, que é a oferta de ações, que é quando o BNDES deve sair realmente de Copel, ele costuma sim ter uma pressão negativa sobre os ativos durante o processo do follow-on, tá? Mas que acaba, dependendo do formato do follow-on, até rápido, tá? É uma semana, duas. Sim, então pode ter uma pressão negativa durante esse processo, mas na minha visão, logo depois que se encerrar esse processo de follow-on, e por que é negativo, né? Porque quem define o preço que vai levar as ações é o investidor institucional, que é os grandes bancos, é quem tem peso realmente para poder influenciar o preço na hora da oferta de ações. Então, o cara que quer comprar, ele vai sempre tentar comprar no preço mais barato possível. Então, por isso, o follow-on, a oferta de ações, ele tem um leve desconto ao preço de fechamento anterior, um desconto de 4%, 5%. Então, por isso que tem essa pressão negativa. O mercado já fica esperando, aguardando esse desconto. Então, por isso tem essa pressão. Mas depois que o BNDES sair, eu acho que aí sim destrava, tira a âncora e Copel pode voltar a andar. Tá? Mas acho que durante sim vai ter, mas depois eu acho que não, tá? Minha visão é essa de Copel. E aí, aproveitando a pergunta da Patrícia, inclusive um abraço para ela, uma pessoa que acompanha a gente aqui nos nossos programas, eu até acabei respondendo ela num comentário, no vídeo, mas eu acho que a pergunta é tão boa que deveria ser respondida aqui para todo mundo, que é o quanto Copel é de fato afetada pela crise hídrica. Então vamos lá. O Paraná é um dos 5 estados brasileiros que o governo emitiu o alerta de emergência hídrica. Os demais são São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Tá? 84% da matriz energética de Copel vem de hidrelétrica. E parece um número alto, e de fato já que a média das empresas no Brasil, pelo menos os dados de 2019, é 63%, tá? Vem de matriz energética, de hidrelétrica. Então, sim, é maior do que a média e está no estado que o governo emitiu alerta. Então, o Copel, sim, está um pouco no radar em relação a isso. Só que quando a gente, pelo menos, compara com a Eletrobras é 90% hidro, a fonte, né? E CEMIG, pior ainda, CEMIG é 99% hidrelétrica. Então, resumidamente, sim, tem impacto, mas poderia ser muito pior, né? Então, acho que esse que é o cenário aqui, crise hídrica e Copel, como que isso acaba impactando a empresa, beleza? Tá ótimo, então essas foram as perguntas dessa semana. Lembrando, se vocês têm dúvidas e querem mandar aqui para os analistas responderem, aproveitem para deixar aqui no comentário desse vídeo e deixem também o comentário de vocês se vocês gostaram dessa proposta da edição de hoje. Lembrando que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã e a edição de hoje se encerra por aqui. Obrigada, Murilo, por mais essa sua participação. De nada, Fabi. Obrigado, investidores, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima.